sabia que um país com mais de 50 milhões de habitantes está à beira de um colapso que pode impactar toda a América Latina? A Colômbia, conhecida por sua rica cultura e biodiversidade, enfrenta uma crise sem precedentes que ameaça sua estabilidade econômica, social e política. Corrupção, violência e desigualdade estão corroendo as bases da nação, enquanto milhões de colombianos lutam para sobreviver em meio ao caos. Mas será que esse colapso é realmente iminente? O que levou a Colômbia a esse ponto crítico? E mais importante, existe uma saída para esse labirinto de problemas? Neste vídeo, vamos desvendar as raízes dessa crise, explorar os impactos devastadores na população e analisar se ainda há esperança para o futuro. Então, fique até o final, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. A história que vamos contar hoje é crucial para entender os desafios do mundo em que vivemos. Uma breve história como a Colômbia chegou até aqui. A Colômbia é um país marcado por contrastes. Desde sua independência no século XIX, a nação tem vivido momentos de prosperidade seguidos por períodos de instabilidade e violência. No entanto, para entender o colapso atual, é crucial observar nos últimos 60 anos de sua história. Nos anos de 1960, a Colômbia tornou-se palco de conflitos armados envolvendo o governo, grupos paramilitares e guerrilhas como as Farc. Inicialmente motivados por questões de desigualdade agrária, esses grupos se tornaram forças que funcionavam suas operações com o tráfico de drogas. A Colômbia logo se viu no centro do comércio internacional de cocaína, com cartéis poderosos como o de Medellín e o de Cali assumindo o controle de regiões inteiras. Paralelamente, a corrupção tomou conta das instituições públicas. Governos sucessivos fizeram acordos obscuros com narcotraficantes, enquanto tentavam combater as guerrilhas e os cartéis. A sociedade colombiana, já marcada por desigualdades, enfrentava ainda mais desafios com a violência e o deslocamento de milhões de pessoas. Nos anos 2000, houve um breve alívio. O governo implementou políticas que enfraqueceram as guerrilhas e a economia começou a crescer, impulsionada pela exportação de petróleo e minerais. Mas esse progresso foi superficial. A falta de reformas estruturais e a dependência de commodities deixaram a Colômbia vulnerável a crises globais. Agora, diante de sua economia desacelerada, desigualdade crescente e novas ondas de violência, o país parece estar retornando ao caos. É um ciclo histórico que nunca foi completamente rompido. Os principais fatores do colapso. O que está acontecendo? A Colômbia enfrenta uma combinação explosiva de problemas que juntos formam um cenário perfeito para o colapso. Vamos destrinchar os principais fatores. Corrupção endêmica. A corrupção não é novidade na Colômbia, mas nos últimos anos ela alcançou níveis alarmantes. Relatórios mostram que bilhões de dólares destinados a programas de saúde, infraestrutura e educação desapareceram devido a desvios de recursos. Essa corrupção sistêmica minou a confiança da população nas instituições e no governo, deixando um vazio que alimenta de revoltas e descontentamento. Desigualdade econômica. Embora a Colômbia tenha uma das economias mais fortes da América Latina, ela também é uma das mais desiguais. Cerca de 39% da população vive na pobreza, e uma das comunidades rurais, em particular, enfrentam abandono total. Isso não é apenas uma questão econômica, mas também uma questão de justiça social, que aprofunda as divisões no país. A violência nunca desapareceu. Apesar dos acordos de paz de 2016 com as Farc, grupos dissidentes, novas guerrilhas e organizações criminosas continuam a operar. O narcotráfico ainda domina vastas áreas, e os assassinatos de líderes comunitários aumentaram nos últimos anos. A insegurança impede o progresso e espalha o medo por toda a nação. Crise política e desconfiança pública. A polarização política atingiu níveis extremos. Protestos massivos tomaram as ruas em 2021 e 2022, com cidadãos exigindo mudanças em áreas como saúde, educação e segurança. A resposta do governo foi violenta, o que aumentou a frustração da população. O impacto na população. Quem sofre mais? Por trás das estatísticas e manchetes alarmantes estão as histórias de milhares de colombianos que enfrentam diariamente os impactos dessa crise. Quem mais sofre com o iminente colapso do país? Vamos explorar os principais grupos afetados. 1. As comunidades rurais abandonadas.
Embora o narcotráfico e a violência urbana sejam frequentemente destacados, as comunidades rurais são as mais negligenciadas. Essas áreas, muitas vezes esquecidas pelo governo, estão dominadas por grupos armados e pelo cultivo de coca. Além disso, o desmatamento para atividades ilícitas está destruindo os ecossistemas, agravando a pobreza e expulsando famílias de suas terras. 2. Jovens sem oportunidades. O desemprego juvenil na Colômbia está em níveis recordes. Com a economia estagnada, muitos jovens enfrentam um futuro incerto. Sem acesso à educação de qualidade ou empregos dignos, eles são alvos fáceis para recrutamento por gangues, guerrilhas ou cartéis. Isso perpetua o ciclo de violência e desigualdade. 3. Mulheres e crianças. Mulheres enfrentam duplos desafios, a insegurança econômica e a violência. A Colômbia registra altas taxas de feminicídio e muitas mulheres deslocadas ou em áreas rurais carecem de acesso a serviços básicos de saúde. Já as crianças crescem em meio à violência, muitas vezes abandonando os estudos para sustentar suas famílias ou caindo nas mãos dos grupos armados. 4. Famílias em situação de pobreza extrema. Com a inflação aumentando e o custo de vida disparando, famílias inteiras estão caindo na pobreza extrema. A insegurança alimentar é uma realidade para milhões. Imagine não saber se haverá comida suficiente para seus filhos amanhã. Essa é a realidade de muitos colombianos. 5. Líderes comunitários silenciados. Líderes sociais, ambientais e indígenas que lutam pelos direitos de suas comunidades são frequentemente alvos de ameaças e assassinatos. Eles representam a esperança para muitos, mas pagam o preço alto por se oporem a interesses poderosos. A crise humanitária na Colômbia não é apenas um problema interno, é um alerta para o mundo. A degradação das condições de vida está forçando milhares a buscar refúgio em outros países, criando um impacto regional. Mas será que ainda há luz no fim do túnel? Há esperanças, soluções e o futuro da Colômbia. Apesar do cenário sombrio, ainda há caminhos possíveis para evitar um colapso completo e reconstruir a estabilidade da Colômbia. Mas isso exigirá coragem política, comprometimento da sociedade e apoio internacional. Vamos explorar o que pode ser feito. Combater a corrupção com reformas estruturais. Sem transparência, nenhuma solução terá efeito duradouro. A Colômbia precisa de uma reforma radical no sistema político, incluindo leis mais rígidas contra a corrupção e uma justiça que funcione de maneira independente. Países que enfrentaram crises semelhantes mostraram que quando a corrupção é controlada, os recursos começam a chegar às mãos certas, impactando positivamente a vida da população. Investir em educação e emprego. Um dos pilares para um futuro mais estável é oferecer oportunidades reais para os jovens. Investir em educação técnica superior e em programas que fomentam o empreendedorismo é essencial. Além disso, criar incentivos fiscais para empresas que contratam jovens para ajudar a diminuir o desemprego e afastá-los de atividades ilícitas. Fortalecer os acordos de paz e combater a violência. Os acordos de paz precisam ser ampliados e cumpridos. Isso inclui reintegrar ex-combatentes à sociedade, apoiar comunidades rurais e desmantelar grupos armados com inteligência e estratégias eficazes. Um país não pode progredir enquanto sua população vive com medo constante. Apoio internacional. Nenhum país enfrenta uma crise dessa magnitude sozinho. A comunidade internacional precisa oferecer ajuda financeira, suporte técnico e pressionar por mudanças políticas. Além disso, as organizações globais podem desempenhar um papel importante na supervisão de eleições justas e na redução da violência. União da sociedade civil. Por fim, a verdadeira mudança só será possível se a população exigir e participar dela. Movimentos sociais na Colômbia já mostraram seu poder nas ruas, mas essa energia precisa ser canalizada para soluções práticas, com pressão constante sobre os líderes para que cumpram suas promessas. Conclusão. A Colômbia enfrenta um dos momentos mais críticos de sua história recente, mas a história também nos ensina que os maiores crises podem ser catalisadores de grandes transformações. Ainda há esperança, mas o tempo é curto. Se nada for feito, as consequências serão devastadoras não apenas para o país, mas para toda a região. Cara, sinceramente, a Colômbia está em um estado crítico. Com tudo que você ouviu agora, você acha que há esperanças para a Colômbia? Se você acha que há alguma esperança para a Colômbia, comenta aqui. E se você gostou do vídeo, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Falou!